o Butler, né, e o Smith, Uriah Smith, um era presidente da associação geral, o Butler, né? E o Uriah Smith era o secretário. E eles falaram, olha, escreveu para Ellen White, falaram, esses dois frangotes aí estão com esse papo aí de que, né, em Gálatas, quando fala nós somos mais debaixo da lei, está incluindo, Paulo tem em mente os 10 mandamentos também. Isso não pode ser. Você tem que se posicionar, assim como no passado você falou para o Wagner não publicar, acha aí essa carta aí, e Ellen White falou, olha, é o seguinte, as questões bíblicas devem ser respondidas com base na própria Bíblia. Ellen White nunca entendeu que era a função dela resolver problemas que a gente fala de exegética, né? Eu quero entender um texto, em vez de recorrer ao próprio texto, eu recorro a Ellen White. Cara, tem muito adventista que não entendeu ainda a relação de Ellen White à Bíblia, mas a própria Ellen White tinha muito claro que não era a função dela resolver as questões, né, bíblicas assim. Então ela não se posicionou. Pior, teve uma conferência na cidade de Minneapolis, que é a mais famosa da história, que o conflito, né, entre esses dois lados chegaram ao auge ali. E a questão era essa, qual era a lei em Gálatas? Não estás debaixo da lei, está falando do quê? Então, alguns dias antes da conferência, o presidente da associação na época, né, o Butler, publicou um livro intitulado A Lei em Gálatas. E nesse livro, ele defende com incidentes a divisão de leis. Ellen White falou, olha, você não devia ter feito isso, não é nem pelo assunto, mas porque antes das questões ser devidamente estudada melhor, você vai criar tanto, né, debate assim, que acaba causando um mal-estar. Falou, agora que você publicou, deu para todo mundo o livro, o Wagner também tem direito de se posicionar. E foi o que ele fez. Publicou um livro intitulado O Evangelho em Gálatas. Ambos estão em inglês. Eu estudei os dois numa época, quando eu terminei a faculdade, um pouquinho depois. E qual é a diferença de um e outro? Ambos concluem que você não deve viver debaixo do pecado, que você não deve... Ambos concluem que o sábado é o dia de Deus. É simplesmente... na essência, a discussão é essa. Eu tenho que dividir as leis para concluir que eu devo obedecer a Deus ou eu não preciso? Paulo está falando da lei, né? Ele inclui os 10 mandamentos. A discordância dos dois livros se resume nisso. Com o passar do tempo, claro, 2 anos depois, Ellen White está no livro Mensagem Escolhida, volume 1, há um capítulo intitulado A Lei em Gálatas. Vai no índice lá, 230 alguma coisa, mas se for no índice, tem no volume 1, Mensagem do volume 1, um dos capítulos tem esse título, A Lei em Gálatas. Mensagens Escolhidas, volume 1. E ela começa assim, alguns me perguntam, né, qual é a lei em Gálatas? Depois da conferência, né, já tinha debatido, tinha quase que saído na mão, né? Aí ela diz o seguinte, por 2 vezes nesse texto, diz, a lei em Gálatas é principalmente a lei moral. Ou seja, para os incrédulos, né, que só acreditam se Ellen White falar, sempre temos esse grupo. Está dito, né? Exatamente, a própria Ellen White, ao entender o que queriam dizer com a lei moral termina na cruz, ela falou, não, de fato, tem sentido. É exatamente isso. Então ela nunca divide, ou seja, qual é a mudança? É que você não divide. Ele só fala mal quando é da lei cerimonial. Quando ele fala bem, é da lei moral. Falou, não, ele está falando da lei como um todo. E aí, sempre houve pessoas que nunca se... O resultado de 1888 é que, uma vez que você admite que Paulo fala negativamente da lei moral, dos 10 mandamentos também, ou seja, ele não divide um do outro,
na conferência ficou de maneira muito mais assim evidente o papel de Cristo na salvação. Algumas coisas que se afirmava sobre a lei foi retirada da lei. Isso aí é função unicamente de Cristo. E daí se dizer que em 1888 os adventistas redescobriram a mensagem da salvação pela fé ou da justificação pela fé. Então o adventismo desde então valorizou muito a conclusão final, salvação pela fé em Cristo. Porém, a não divisão das leis, ela nunca foi por todos assimilada legal. É que o Gui falou, mas tirou o meu chão, dá um mal-estar, não adianta. Você foi catequizado, educado, formado, seus olhos não conseguem ler de outro modo. Um dos indivíduos que nunca jamais conseguiram ler de outro modo chamava, falecido, Francis de Nichols. Francis, né? D, não sei, é o resumo. Nichols. Se escreve, acho que Nichols, né? Em inglês aí. Um dos livros que ele escreveu é o Resposta às Objeções. Tudo quanto é texto de Paulo que fala mal da lei, ele divide. É a solução que ele tem. Está publicado em português, você pode ler quando você quiser. Arnaldo Cristianini, que eu acho que é o autor do Subtilezas do Erro, se não me falha a memória. Arnaldo Cristianini. Exatamente. É isso aí. Só que tem um ponto a mais. Francis de Nichols, como 300 anos atrás era um teólogo muito renomado da igreja, na década de 70, quando foi escrito o comentário bíblico adventista, que agora está sendo traduzido em português, mas ele é da década de 70, a Associação Geral já está fazendo um novo comentário bíblico, porque esse está absolutamente desatualizado. Você não sabe que está desatualizado porque agora que está na nossa língua, dá até a impressão que é um negócio novinho, não é novinho aqui, tá, é um clássico. Clássico que você não corrige, você apenas traduz, é um clássico, vai ficar para sempre isso aí. Mas, teologicamente, absolutamente desatualizado em muitos aspectos. Um dos autores que está escrevendo um novo comentário bíblico, cada livro tem um escritor comentando, um dos é o professor Paroski, inclusive. Bom, então, o editor geral desse comentário foi Francis de Nichols. Então, toda vez que você encontrar um texto de Paulo falando mal da lei no comentário bíblico, você vai ver a divisão de leis. Por quê? Porque o editor é Francis de Nichols. Entende? Então, isso é mais você entender um pouco da história, né? Você que é adventista, é legal você saber que tudo tem uma razão de ser. Por que soa meio estranho assim para você? Porque soa estranho para muita gente. Muita gente realmente não conseguiu assimilar. Paulo, no seu tempo, não conseguiu ser entendido por todo mundo. Imagina 2 mil anos depois, irmão. Então, não se sinta desconfortável por isso. Eu quero, então, hoje resumir o que eu disse na última apresentação e avançar um ponto mais. Paulo tem, então, algo que é teórico. Às vezes ele está explicando a teologia da coisa e às vezes ele está sendo muito prático. Como é que você deve se comportar? Então, quase todos os livros dele têm essas duas coisas, uma explicação teológica, teórica e depois uma aplicação prática. O que eu expus nosso último encontro foi a parte mais teórica de Paulo. O que eu quero avançar hoje, essa parte mais prática. Como é que fica na prática, então? Bom, Paulo também diz algo a respeito. Aí, só para garantir, eu só vou retomar um pouco a parte teórica, recapitular, aí eu avanço para a parte mais prática. A parte teórica retomando de um outro, com palavras diferentes, mas a exata ideia, vou até usar um outro texto, só para você ver. Nós lemos 2 Coríntios 3, 6 a 11 na última exposição. Hoje vamos ler Gálatas, capítulo 3, mas deixa eu só colocar uma linha do tempo aqui. Eu vou fazer de baixo para cima porque vai dar mais espaço para mim, eu acho. Mas é assim, imagina que eu estou fazendo assim, tá? Mas eu vou fazer assim. Você vai ter que segurar porque tá ponta cabeça, tá? Entendi?
Entendi. Tá? Tudo bem. Não tem como. Tem como desmontar ele. Quer tentar fazer isso rapidinho? O pastor fala isso. Quer ver, pastor? Dá? Vai falando aí que nós já desmontamos aqui e já invertemos. Bom, enquanto eles arrumam aqui, eu vou falar uma receita de glúten, sei lá, de bolo. Só pra... Boa. Veja, o que eu tô... o Bui falava aqui, né, tirou o chão. Tudo aquilo que o... tem um negocinho de parafuso aqui, se precisa. Assim. Tudo aquilo que Batista, a teologia batista dá o tom, dá as chaves para criticar os adventistas no que diz respeito à lei. Quando o assembleiano critica o adventista, o que ele faz? Ele lê o que o Batista escreveu e reproduz. Ele mesmo não cria nada. E todo mundo assim, a teologia batista dá um tom no que diz respeito à crítica aos adventistas. São mais ou menos como papagaios. Mas se você pegar o que de fato o Batista tem a dizer contra nós, e na prática, eu estava até contando uma experiência para o Rui, um casal, até os testemunhos de Jeová reproduz letra por letra, né, o que os batistas dizem. Né? Criatividade zero. Então, um casal da igreja, recém-batizado, 2, 3 anos de batismo, a mulher é professora, e a aluna dela, testemunho de Jeová, fez amizade com a professora, queria dar um estudo para a irmã adventista. Ela falou, não, pode ir. O assunto principal, claro, foi a lei, o sábado. Chegando na casa, a irmã se defendeu do casal testemunho de Jeová, dividindo as leis. Então eles falaram o seguinte, ok, isso foi na sexta-noite, foi sábado no dia seguinte, né, na parte da tarde, o casal voltaria, o testemunho de Jeová, para estudar com o casal adventista, e a irmã foi me pedir socorro na igreja, lá em Botucatu. Né? Ela falou, o que eu falo para ela? Eu expliquei, o que eu falei em 1 hora aqui, eu expliquei em 2 minutos. Ela falou, acho que eu não entendi bem. Dá para você ler em casa? Eu falei, não, né, você me deu almoço, eu vou. Aí, o casal da trouxe, eu contei 5 folhas na mão deles, cheio de exemplos bíblicos, mostrando que a divisão da lei não se sustenta, biblicamente falando. Depois de uns 10 minutos, eles mostrando, tá vendo aqui, tá vendo o que Jesus falou aqui, tá vendo o que Marcos falou aqui, tá vendo o que Paulo falou aqui, eu interrompi. Eu falei, olha, se o que vocês estão falando, eu concordo em número, grau, gênero, é isso mesmo. Aí dei a minha versão em mais uns 10, 15 minutos. Bom, aí eles retomaram, né, falando, não, mas a divisão, eu falei, não, mas eu também, mas não é esse o ponto, eu também não concordo que a lei divide, terminou na cruz tudo. Resumindo, fecharam as folhinhas deles, a mulher falou, olha, é o seguinte, eu não conhecia essa explicação que você me deu. Aí ela anotou, fez no papel, ela falou, nós vamos estudar e vamos marcar um outro dia para nós voltarmos e falar a respeito do assunto. E terminou assim o nosso encontro. Chegou um ponto que não dá, porque tudo que eles criticam de nós, na verdade, só se aplica se você dividir as leis. Porque se você não dividir as leis, a crítica que fazem contra nós perde o sentido. Entende? Para dizer que a nossa afirmação ou a nossa prática não tem fundamento, ele ataca a divisão das leis. Mas se você mesmo tira a divisão das leis, ele não tem direito que atacar. Entende? É isso que acontece na prática. Tem um casal lá, mas eu não concordo. Mas não, terminou tudo na cruz. Não, o sábado também foi junto. Mas então vai criticar o quê? Cara, a pergunta faz, bom, você acabou na cruz, então por que você... Bom, aí eu vou explicar por quê. O que eu guardo, eu faço o que eu faço. Que é basicamente a mesma coisa que eles afirmam. Sobre os 9 mandamentos, eu só acrescento o sábado. Não tem muito mistério. Bom, mas deixando de dizer que vou dizer, digo logo. Tem 4 eventos fundamentais no pensamento de Paulo, na parte teórica, tá? Eu termino na parte mais prática.
4 eventos principais, tomando Romanos e Gálatas. Romanos 5, por exemplo, o primeiro ponto fundamental na história é o Éden. E no Éden, você tem duas realidades apontadas por Paulo. A primeira é o pecado, a segunda é a morte. Né? Por exemplo, Romanos 5, verso 12. Né? Por exemplo. Pelo pecado de um homem, o Adão, o primeiro Adão, e veio o pecado, pelo pecado a morte passou todos os homens porque todos pecaram. Aí você tem um segundo evento, que é em Gálatas 3, nós vamos ler daqui a pouco, que é o evento com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Nessa aliança, Deus já explicou como é que ele ia resolver o problema aqui. Passou o tempo, 430 anos depois, diz Paulo em Gálatas 3, aí você tem o evento do Monte Sinai, né? Que vem todo aquele complexo de lei, vem a Torá, Israel, a Torá nasce aqui. Depois de alguns séculos, você teve finalmente a cruz. É isso aqui. Qual é a questão? Paulo está aqui e ele tem que pregar para os não-judeus, os gentios. E aqui nasceu todo o problema. Paulo e nenhum dos apóstolos se imaginaram em uma segunda religião. Né? Até hoje nós éramos judeus, a partir de agora nós vamos ser cristãos e vamos deixar de ser judeus. Não é assim que eles pensavam. Demorou algum tempo para os cristãos serem chamados de cristãos, para você ter ideia. O cristianismo, até boa parte do primeiro século, era visto como uma seita judaica. Era judaísmo, mas uma seita dentro do judaísmo. Né? Uma seita hoje tem um sentido negativo, na época não necessariamente. Não exatamente como se tem hoje. Bom, então, a grande questão é, qual é a verdadeira identidade do judeu? Judeu, para nós hoje, significa nação, ou judeu, ou israelita, na mente de Paulo, significa o quê? O verdadeiro povo de Deus. Então, quando Paulo pensa em israelita, está pensando no verdadeiro povo de Deus. Qual a verdadeira identidade do povo de Deus? É o que aconteceu no Monte Sinai, ou é o que aconteceu com Abraão? Aqui está uma distinção que Paulo faz. Para Paulo, o que aconteceu aqui? Aliás, é até o tema, né, da lição. Aqui, Deus já prometeu que resolveria o problema da humanidade por meio de um descendente. Enfim, descendente. Que no entender de Gálatas 3, trata-se já da promessa de Cristo. Porém, eu estou explicando, a gente lê, depois eu volto aqui. Porém, ou seja, o nascimento, a verdadeira identidade de um israelita é ser como Abraão. Quer dizer, por que Abraão foi aceito por Deus como fundador, do pai, enfim, o verdadeiro, o exemplo de israelita é Abraão? Porque diz Gênesis que ele teve fé, ele acreditou. E por causa disso, até Deus lhe atribuiu justiça. Então, devido a esse acordo, esse pacto, esse trato que Deus fez com Abraão, Deus o recebeu e deu a ele a promessa, o que aconteceu aqui se cumpriu na cruz. Porém, 430 anos depois, devido ao efeito das transgressões do próprio povo de Israel, tornou necessário Deus acrescentar ou adicionar um recurso didático. Ou seja,
Israel estava se perdendo. Estava perdendo a sua verdadeira identidade. Então, além de tirar do Egito, foi necessário Deus dar um remédio paliativo, chamado lei. Lei no sentido Torá. Tudo o que aconteceu no Monte Sinai, 430 anos depois. Bom, só que isso, no entender de Paulo, foi dado devido à condição do povo. Não foi dado para ser algo eterno, para durar para sempre. Devido à condição, tornou necessária uma intervenção divina. E essa intervenção é o que aconteceu no Monte Sinai. Não deu certo, mesmo assim, para a maioria. 700 e alguma coisa antes de Cristo, o Império Assírio simplesmente extinguiu com 10 tribos, né? Matou um bocado, levou um monte para outras terras, trouxe o pessoal de outras terras para onde eles estavam, acabou o judaísmo. Sobrou a tribo do sul, que também não funcionou muito bem, foi levado cativo por Nabucodonosor, depois de muito tempo voltaram para sua terra. Então, sobrou um resto, mas no entender de Paulo, foi dado isso aqui devido à condição do povo de Israel. Foi dado com prazos de validade. Bom, olha o problema. O que deve ser pregado? Qual é a verdadeira identidade do povo de Deus? É viver o que foi dado no Monte Sinai ou viver aquilo que foi experimentado por Abraão? Os opositores de Paulo entendiam que para alguém ser de fato considerado aceito por Deus, ele tinha que aderir tudo o que aconteceu aqui no Monte Sinai. Paulo vai dizer, não, a verdadeira identidade do Filho de Deus, do povo de Deus, não é o Monte Sinai. A verdadeira identidade é ser como Abraão. O que Abraão fez? Ele creu no descendente que viria e que já era Cristo. Tanto é que ele diz, lança a escrava fora. Exato, ele compara quem vive de acordo com isso a Agar e seu filho, e compara quem vive de acordo com isso a legítima. Exato, a legítima. Então, são esses dois estilos de vida que nos escritos de Paulo, ele coloca um, né, em contraste com o outro e mostra, essa aqui é a verdadeira forma de vida, é o que Deus idealizou. Com o que ele propôs para Abraão enviar o descendente, ele resolve o problema real entre pecado e morte. E mais, por que foi necessário a introdução da lei? Porque a relação pecado e morte, ela se perdeu da consciência, ou seja, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que ele quer dizer? Você não tem consciência de que o povo de Israel deixou de ter consciência de que pecado era pecado, mas no momento que ele perde consciência que o pecado é pecado, ele perde também a consciência da sua condição diante de Deus, condenado. Por que ele é condenado? Porque ele peca. E qual é o resultado do pecado? A morte. Mas sem essa consciência, ele sequer tem necessidade de Cristo. Então, revelação do pecado, condenação à morte e conduzir a Cristo ou tornar a pessoa ciente de que ele precisa do descendente, do Salvador. É isso, no entender de Paulo, que o gentio tem que entender. É isso que Abraão viveu, é isso que resolve o problema do Éden. Então, por que Deus deu a lei? Bom, por que Deus deu a lei? Por causa da condição do povo judeu. Abra a tua Bíblia aí agora, Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Não tem uma Bíblia que me presta. Estou com ela aqui. Eu vou ler de maneira rápida e retomo alguns detalhes logo após a leitura. A partir do versículo 15, ele começa falando o que aconteceu com Abraão e explica por que então Deus precisou dar a lei. Então diz assim, a partir do versículo 15, viu? Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 15.
Diz assim: irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por intermédio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Vamos parar aqui um pouquinho. Só para botar na linguagem da revista Veja, né? O que estamos lendo aqui. O que ele está dizendo? Nas relações humanas, se você faz um acordo, na época, uma aliança, um trato, um pacto, nada que aconteça depois pode invalidar esse pacto, esse acordo. Quando ele diz falo como homem, ele está dizendo, estou dando um exemplo comum, um exemplo humano. Então, se eu aluguei uma casa, né, por R$1.000, aí aparece alguém oferecendo, depois que eu assinei o contrato com o dono, aparece alguém oferecendo R$2.000 pela casa. Ora, se assinamos ali um contrato durante um ano, eu vou pagar, qualquer coisa que aconteça depois não pode mudar esse nosso acordo, nem que apareça alguém pagando o dobro. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Aí ele aplica isso à aliança de Deus com Abraão. Ele está dizendo, quando Deus falou de um descendente e não de descendentes para Abraão, Deus já prometeu Cristo, salvação por meio de Cristo. Então, a lei que veio 430 anos depois não pode mudar em nada esse acordo aqui. Ok? Aí ele pergunta, o que qualquer judeu perguntaria, bom, se não muda nada, se isso aqui é suficiente, então qual a razão de ser? Então ele dá 3 respostas. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Então vamos por parte. O que foi adicionado? Então nós temos no Sinai a definição do que é pecado de uma forma que até então não existia. Ou seja, você não tem uma tábua de pedra ou o que for no Éden, né? Você não tem tábua de pedra para Abraão, você não tem tábua de pedra para Isaac, para Jacó. Foi necessário adicionar uma definição do que é pecado. Eu fiz a distinção na nossa última apresentação sobre a lei, a letra da lei e os princípios da lei. Você pode dizer que os princípios são eternos, mas a letra da lei tem coisas que só se aplicam mesmo ao povo judeu. Por quê? Porque esse era o interesse de Deus. Aquele povo ali tem consciência do que era pecado. Então foi adicionada o que você encontra na tábua de pedra, que você encontra em várias outras. Enfim, a lei é uma coisa muito mais ampla do que a tábua de pedra. Por causa das transgressões. Então, trocando em miúdos, o Israel que entrou no Egito, espiritualmente não é mais o Israel que saiu de lá. Algo aconteceu nesse intervalo e foi tão profundo que aos pés do Monte Sinai, mesmo Deus falando pessoalmente, eles construíram um bezerro idolatrou. A condição do povo ali está deplorável espiritualmente falando. É isso que ele está dizendo, por causa das transgressões nesse sentido. Deplorou, corrompeu demais o povo. Perdeu completamente o senso, não só do que era pecado, o senso do que era santidade, o senso, enfim, do que é Deus ou das exigências divinas.
foi adicionado por causa da transgressão do povo. Só que ele diz o seguinte: até que viesse o descendente. Aquilo foi dado com prazo de validade. Até que não viesse a revelação plena, completa, eles precisavam de alguma coisa que fizesse a associação entre morte e pecado, pecado e morte. E a melhor coisa que tinha então era a lei. Cada pecadinho tinha que envolver a morte. Era o jeito que Deus achou de associar uma coisa à outra. Mas Abraão não nos disse, essa consciência estava clara. Essa realidade vem desde o Éden. Mas esse povo precisou de algo a mais para ter a consciência. Vindo, porém, Cristo, aquilo que você entende olhando a relação que existe entre lei e morte, a partir do Monte Sinai, cada pecado você tem, o resultado é a morte do substituto, isso fica muito claro na cruz. Ou seja, não há nada que foi ilustrado no sistema legal de Israel que não tenha sido revelado de maneira muito mais plena para todo aquele que entendeu o que aconteceu na cruz. Aqui você entende a relação entre pecado e morte. E principalmente quão fundamental é o substituto. Eu quero entender qual a consequência do meu pecado. Olha para a cruz. Eu quero entender a gravidade do pecado. Vai lá na cruz. Eu quero entender qual a relevância do substituto, para que eu possa ser salvo. Mas a cruz já está dizendo isso. Tudo. Então é basicamente isso. Isso aqui foi porque eles não tinham outra forma de compreender o modo como Deus salvaria o ser humano do pecado e morte que começou no Éden. Mas na cruz isso já está claramente explicado. Então, voltando à questão, o que Paulo tem que pregar para os gentios? A fé que Abraão teve em Cristo. É essa fé que eles precisam saber, é isso que eles precisam entender. Ao entender Cristo, ele entende tudo o que o judeu, de maneira inferior, de maneira menos clara, entendia ao praticar a lei. Não sei se eu fui claro até aqui. Ou seja, no entender de Paulo, o propósito pelo qual a lei foi dada, a relação entre lei e pecado, entre pecado e morte, ou seja, o salário do pecado é a morte, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Tudo isso é muito mais claro você olhando a própria realidade, que é a cruz. Então essa não é isso aqui, portanto, é uma revelação inferior que se tornou necessária devido à condição do povo. Mas se você tem a própria realidade, você não precisa de uma... Se você tem a revelação máxima e plena, você não precisa de algo no entender dele inferior. O irmão levantou a mão. Então, desculpa. É o seguinte, na relação do descendente, não descendência. Deus fez a promessa a Abraão visando o descendente que resgataria os filhos de Abraão, ou seja, o povo de Israel, do pecado. Mas isso já foi prometido lá no Éden. Não, sim, só que no entender de Paulo não cita Gênesis 3,15. Paulo cita a aliança com Abraão. O que eu quero referir, pastor, é o seguinte: o estudante da Bíblia, ele tem que fechar os olhos para a moral, ler o assunto dele, depois voltar só para ver os detalhes da moral. Eles leem a Bíblia para combater os adventistas, vamos dizer assim, mas não vê na moral por que foi escrito, quando e por quem foi escrito. É isso que eles não Eu vou falar da moral já, da questão moral. Vamos lá. Complementando o que o irmão Wilson falou, concordo contigo, irmão Wilson, no que você quis dizer com relação ao Éden, só que eu entendo que Paulo usou o contexto de Abraão, por quê? Porque o judeu dava um peso muito forte para quem?
para Abraão. porque Por o isso que pai- ele usou essa linguagem. o pai da- Só dizendo que eles não fazem uma leitura em sequência. Sim, concordo Porque contigo. lá no Éden foi prometido o descendente da mulher que resgataria. E começaram então já matar o Cordeirinho. cordeiro, indicando que sem derramamento de sangue Não há remissão de pecado. Perfeito. Só que perfeito. o povo de Israel perdeu completamente essa noção. Isso aí, é isso aí. E o povo agora que opõe os adventistas pregando as leis, vamos dizer assim, eles não conhecem essa sequência. Eu vou chegar nesse ponto já também. Mas veja, qual é um detalhe fundamental aqui, que Paulo diria? A lei foi dada, uma das palavras fundamentais que ele associa com a lei é condenação, que já lemos para 2 Coríntios 3, 6 a 11. Em Romanos 3, 19 e 20, ele usa o termo culpável, ou pode ser traduzido condenável diante de Deus. A lei foi dada com 3 funções básicas: revelar o pecado, condenar o pecador e conduzi-lo a Cristo, quer dizer, torná-lo consciente. Veja o raciocínio de Paulo. Se isso aqui foi dado com essa função, e na cruz a condenação terminou para quem está em Cristo, Romanos 8, verso 1, foi dado para tornar você consciente de uma condenação que, se você está em Cristo, essa condenação não existe. Logo, terminou o propósito disso aqui. Essa parte teórica. A condenação da lei termina na cruz. Em resumo, é isso. Não a lei. A condenação da lei termina Não na a cruz. lei, a condenação. Eu sei que vocês estão preocupados com a parte prática da lei. Eu vou chegar, eu sei, esse é o grande problema. Deixa eu ler só mais um texto em Colossenses, capítulo 2. Versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Ordenança é uma tradução, viu, gente? Literalmente não é isso que a gente está falando, mas na verdade constava, a palavra em grego é dogma. Dogma pode ser decreto. Saiu um decreto de César Augusto que todo mundo iria fazer o recenseamento. Constava essa palavra em seu decreto, em seus decretos. Isso, decreto, tá? sentença, seria mais ou menos essa ideia. Tá. Os quais nos eram contrários. Aqui na medida diz: o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Porque escrito de dívida é uma só palavra, é queirógrafo, seria a nota promissória, né? Que se você deve, né, e tem aquele documento, nota promissória, né, que consta o teu nome, a tua dívida, enquanto existe esse documento, existe a tua dívida. Então o que ele está dizendo? Essa dívida, por que era contrária a nós, os conteúdo? Porque cada conteúdo da lei, para o pecador, nada mais é, no entender de Paulo, que é uma sentença de morte. Porque nós violamos a lei 100%, na sua integralidade. Dizer que, enfim, não deve cobiçar, se cobiçar você é passivo de morte, é o mesmo que dizer, está todo mundo condenado à morte, porque todo mundo cobiçou em algum momento. Então qualquer item da lei, para o pecador, significa uma sentença. Então, a nossa dívida com Deus é pagável por morte. Uma vez que Cristo pagou essa sentença de maneira plena, acabou a dívida. Então, a dívida foi completamente removida na cruz. Onde é que estava escrito a dívida? Então, veja, eu não cheguei na parte prática. Ela é mais simples, eu acho, mas se você entender a parte teórica, eu acho que vai facilitar muita coisa. 3 funções para a lei: revelar, condenar, conduzir a Cristo. Para quem está em Cristo, a condenação não existe. Ora, se a condenação não existe, logo a lei cumpriu as suas funções. Cristo remove completamente a condenação da lei, a dívida da lei. E com isso, a linguagem de Paulo, para que o judeu entenda, tudo que começou no Monte Sinai, enfim, era na verdade contra nós e terminou na cruz. Então como é que eu fico? Bom, você fica
com a intenção original de Deus. Você não é salvo por nada que está aqui, você é salvo pelo descendente que foi prometido e que aconteceu, se cumpriu na cruz. Bom, a questão é, como é que fica a parte prática? Se eu disser tudo que começou no Sinai e terminou na cruz, a lei foi dada para condenar. Se não tem mais condenação, também não tem mais lei. Né? A conclusão óbvia é essa, né? A lei foi dada para condenar, mas se a condenação, é só isso para você ver. Mas se acabou a condenação, para onde foi a lei? Bom, duas coisas fundamentais. Primeiro, Paulo não está falando de prática nesses textos, está falando de como a pessoa é salva. Como é que a pessoa é salva? O judeu entendia que ele tinha que praticar a Torá, e quando se tornava cristão, ele entendia que era a fé em Cristo mais a Torá. E a identidade do verdadeiro filho de Deus tem que ver com a prática da Torá. Lei, gente, Paulo não está pensando em lei moral ou lei cerimonial. Ele está pensando em Torá, não tem diferença alguma se é moral. A divisão está na nossa cabeça, não está na cabeça de Paulo. Por isso que às vezes assusta. Como assim a lei terminou? Porque você está pensando, né? Você ainda está dividindo a lei na tua cabeça. É Torá. Pensa em Torá. Tudo que foi dado no Monte Sinai. Por consequência, está a pedra junto. Mas ele não está pensando, ele não está excluindo nada. Ele está botando todo mundo no pacote. Muito bem. Na prática, como é que fica a minha vida prática? Isso aqui é só, na verdade, uma retomada do que eu disse na semana passada, só que por outros, enfim, com outras palavras. Isso só foi inserido por causa da necessidade, da condição do povo, mas isso nunca teve o propósito de ser eterno. Quando Paulo diz que a lei foi dada, o intermediário, né? Não é um, mas Deus é um. Só para entender, na Bíblia de Paulo, é a versão grega, diz que no Monte Sinai havia anjos dando a lei juntamente com Deus. Não está na nossa Deuteronômio, né? Mas no nosso Deuteronômio você não encontra isso, porque o nosso Deuteronômio é traduzido direto do hebraico. O Antigo Testamento nosso é direto do texto hebraico. O Antigo Testamento de Paulo já era uma tradução que nós chamamos de Septuaginta, é uma tradução do hebraico para o grego. E nessa versão, diz que no Monte Sinai também havia anjos. A mesma coisa Estevão disse no seu julgamento, se você ler Atos. Então o que Paulo está comparando? Para fazer aliança com Abraão, Deus tratou pessoalmente, ele e Abraão, indiretamente. Para fazer esse acordo com o povo de Israel, tem Deus, tem os anjos, tem Moisés, para depois chegar no povo. Então ele está colocando a superioridade da aliança com Abraão e a inferioridade do que aconteceu aqui, para começar com os intermediários que não existem aqui. Mas tá, o que interessa a vocês é a parte prática, né? Como é que fica? Se isso aqui termina na cruz, então por que eu, de alguma forma, por que eu não jogo fora, não vivo debaixo do pecado, né? Como acusavam Paulo, né? Vai em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Em uma das quartas-feiras que eu pregarei, eu pretendo falar dessa parte, ela é mais simples, eu acho, de entender, né? Eu pretendo explorar com maior detalhes o que eu vou dizer aqui. Romanos 13, verso 8 a 10, diz assim. Veja, estou falando na parte prática agora. Como é que fica? Tá, eu removo isso aqui, beleza. Então, vamos supor que, né, eu esteja removendo a tábua de pedra junto. Tá, então, por que eu não mato, por que eu não roubo, por que eu não furto, se tudo que foi dado, né, foi dado com aquela função? Então, como é que fica a minha prática agora? Bom, olha só, Romanos 13, 8 a 10 diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume:
Amarás o próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que Paulo quer dizer? O cumprimento da lei é o amor. Aliás, aí também em Romanos 5, versículo 5, a origem do amor para Paulo é o próprio Espírito, né? Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor é algo que o Espírito Santo põe em nós. Quem ama, diz Paulo, tem cumprido a lei. Ele não fala do amor a Deus, só do amor ao próximo, porque quando você finalmente chega ao próximo, é porque você já amou a Deus antes. Bom, qual é a questão? Vamos botar aqui o amor, nos termos de Paulo, o amor. Do outro lado ele põe a lei. E na tua cabeça, certamente, você percebeu que ele citou a lei moral. Olha um detalhe fundamental. Moral, qual a relação entre... Ele não diz que você deve guardar a lei por amor. Ele diz que aquele que ama tem cumprido a lei. Se há algo que você deve se sentir devedor em relação ao amor, você sempre tem que, né? A lei, ele cita alguns e diz, se há outro... Bom, o que Paulo está dizendo aqui? Só talvez, eu acho que a chave de tudo é o seguinte. O que quer que, eu não sei qual é a tua relação, o que você já ouviu sobre moral, mas moral é essencialmente uma imitação do amor. Não é amor. Ou seja, você não ama, mas pelo menos faz como se amasse. Se você amasse, você não adulteraria. Pode ser que você não ame, mas você pode imitar o comportamento, pelo menos, da pessoa que ama. Quem ama não adultera, né? A pessoa que ele ama. Você não ama, mas imita esse comportamento. Você se impõe, você se obriga. Então você também se comporta como se amasse. Então, quem ama não mata e nem cogitaria matar. Pode ser que você não ame alguém. Tenha raiva de alguém, mas vai matar? Não. Você vai se comportar pela moral. Você vai imitar o comportamento de quem ama. Quem ama não mata. Por isso que Cristo vem e amplia essa visão para um escopo muito maior. Ou seja, e por aí vai. Com exceção do sábado, que eu reservei para um outro, né? Um outro momento nosso, que a gente usa os textos do Macchiotti, mas qualquer um dos mandamentos, né? Você percebe que o amor é suficiente, é mais do que óbvio. O amor é suficiente. Se houver amor, é absolutamente desnecessário. Qualquer um dos, é mais do que óbvio, dos 9 mandamentos. É o sábado também, mas por outra razão vamos deixar o sábado de fora. Então vamos pensar no Éden. Adão amava profundamente a Eva, a ponto de não foi enganado, diz a Bíblia, ele estava ciente do que estava fazendo, ele preferiu morrer com Eva. Precisava dizer para Adão o seguinte, não furta nada o que é de Eva, que diz, lá, ele está disposto a morrer por ela. Se houvesse outra mulher, precisava dizer a Adão o seguinte, não fica olhando para nenhuma outra, não. Ele daria a vida por ela. Então não matar, não furtar, não cobiçar, não tem nenhum sentido. Se a pessoa é movida pelo amor pleno. Então, o grande padrão nunca foi a moral, sempre foi o amor. Qual a necessidade da lei moral? A ausência do amor. Como não tem o amor, né? Como a condição humana é em relação ao amor, o amor, né? Tropeça sempre, fala, o dia que eu leio hoje está legal, daqui a pouco já não dá. Bom, aí a necessidade da moral, já que você não ama, pelo menos imita o comportamento de quem ama. Já que você não é, né? Então pelo menos seja moral. Não sei se está entendendo aqui o... Então, para dizer o seguinte, onde existe o amor, qualquer coisa que diga a lei já está plenamente satisfeito. Agora, claro, na ausência do amor, se você me disser que nós precisamos da lei moral para sempre, ao mesmo você me dizer que nós seríamos incapazes de amar para sempre. E onde há o amor... Porque, ou seja, o que é moral? Imitação do amor. Se não é capaz de amar, você imita. Então, eu já dou a palavra para a senhora. Eu perguntaria, qual é o ideal para o cristão? Esse amor que só o Espírito pode derramar no coração?
Você tem que ter uma profunda, né, e constante união com Cristo. 10 mandamentos ou 10 minutos? Ah, tá, ok. Qual seria o ideal cristão? O amor ou a moral? Amor. E qual a necessidade da moral? Bom, porque aquele povo não tinha nada, zero de amor. Por que Abraão não precisou? Porque ele, apesar de pecador, ele amava. Deus diz, Abraão foi leal, foi fiel às minhas leis. Então, perguntado a Cristo qual o maior dos mandamentos? O amor, Deus é o próximo, é isso aí. Lá no céu, diz Ellen White que os anjos só tiveram consciência que tinham alguma obrigação para com Deus depois da rebelião de Lúcifer. Por quê? Porque até então é normal, um ser que ama plenamente. O que é a promessa da nova aliança? Hebreus 8:10, já lemos na última. A promessa é a lei na mente e no coração. O coração sempre foi símbolo de amor, inclusive na Bíblia. Porque se você está lá dentro, você não precisa do código externo. Se você está dependendo do externo, é porque dentro está vazio. Você não mata por causa da pedra, mas se você amasse, você sequer precisaria da pedra. Então, até o Gilmar me perguntou esses dias no WhatsApp sobre a eternidade da lei moral. Não tem? O que é eterno, diz João? João, por exemplo, na sua carta, ele não diz que Deus é moral, ele diz que Deus é amor. E em Coríntios 13, voltando a Paulo, ele diz várias coisas, né? A superioridade do amor. Passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ele diz o seguinte, né? Que até a fé, agora ela serve, mas um dia ela vai passar. A esperança, um dia vai passar. O amor, porém, vai começar para sempre. Tudo, seja moral, seja fé, tudo termina. Tudo um dia se resume nisso. Amor. Assim como Deus ama. Então esse é o ideal para o qual nós caminhamos. Mas que agora, Paulo falou, ele vai terminar a obra no dia dele, mas cada um de nós está no nível desse processo de transformação. Quando você chegar no final dessa transformação, Paulo chama isso de a própria imagem de Cristo. Nós já lemos, olha aqui que o Adriano já chegou e está me olhando feio. Não, você tem mais 6 minutos. 6 minutos. Deixa eu ler rapidinho. Olha só. Deixa eu ler rapidinho para vocês. Só vou relembrar eu vou ler em livros diferentes para você perceber que Paulo é consistente com essa ideia. 2 Coríntios capítulo 3, nós já lemos na vez passada o versículo 18. Então, primeiro ele desce o porrete na lei, depois no verso 18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória em sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, o ideal final é esse, você voltar para a realidade que foi criado. Foi criado com a própria imagem de Deus, é isso aí. Como é que você chega lá? O Espírito põe um amor no teu coração e isso vai te levando a ser cada vez mais semelhante ao próprio Deus. Bom, aí eu vou para Gálatas, capítulo 4, verso 19. Meus filhos, por quem... Veja, Gálatas 3, desce o porrete na lei também. Gálatas 4. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Qual era o ideal? Guardar direitinho a moral. Não, ser Cristo, ter Cristo formado na própria pessoa. É esse o nível que ele disse que chegou. Eu morri com Cristo e a vida que eu tenho agora na prática é aquela vida pela fé em Cristo. É uma relação que revela essa profunda unidade entre ele e Cristo. Gálatas 5, 13 a 14, volta a resumir a lei no amor. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é a meta? É a exata estatura espiritual de Cristo. O que é maior, a moral ou a exata estatura de Cristo? Paulo não tem dúvida, é o próprio Cristo. Então, e por aí vai, Filipenses 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
E se você for texto a texto, Colossenses, da mesma forma, então, o ideal para Paulo, na verdade, é isso, é você voltar para cá, para aquele mesmo estado que Deus criou. Qual é o referencial? O que eu tenho para eu olhar e medir? Né? Se eu estou indo para cá ou se eu estou longe, né? Se eu estou voltando à imagem de Deus ou estou... Bom, o referencial não é a pedra, o referencial é Cristo. Então, quem não tinha Cristo olhava para a pedra, ele não amava, mas ele tinha uma imitação do amor. Mas agora ele tem o que é o amor de fato encarnado em Cristo. Então, por que ele precisa da moral? Não precisa, ele tem a máxima revelação divina. Não sei se foi claro, mas na prática, o que orienta o cristão? As 10 letrinhas? Não. Algo muito mais profundo, muito maior, muito mais pleno, que não só orienta, mas transforma de fato. Então, quem está unido a Cristo, entendeu a cruz, recebeu pela fé Cristo, o Espírito vai fazendo uma transformação nessa pessoa, que não termina até Cristo voltar. Então, quando alguém diz para mim, a lei terminou na cruz, eu concordo, meu padrão meu padrão é esse aqui. Né? A meta não é não matar, não é não furtar, não é não cobiçar, mas é conseguir de fato, né, viver essa transformação que só Deus pode. Então a moral eu posso praticar como qualquer judeu praticaria. Eu dou um soco na mesa e digo, não vou furtar nada de ninguém. Eu consigo tranquilamente, né? O sábado, depois eu quero mostrar, né, um dia, pela moral é muito fácil. Se o sábado se resumir em, no que diz a pedra, qualquer um, nem precisa de Cristo para isso. Agora, à luz da cruz, você precisa de Cristo para de fato dizer, santifiquei o sábado. Bom, pergunta da senhora, desculpa. Não, aquela você já me respondeu. Mas então, quando nós formos dar um estudo bíblico, como é que nós podemos chegar até essa pessoa? Vai ser muito difícil explicar para essa pessoa. Gente, olha só, o fundamental é o seguinte, isso aqui eu quis colocar porque gente mais instruída, por exemplo, pastor Ayada, né, que está totalmente, que bebe, né, das fontes produzidas pela teologia batista contra a lei, então ele vai dizer que a lei terminou na cruz e vai te mostrar um monte de texto, que esses que mais ou menos a gente falou, Coríntios, Gálatas, então, para tentar te embaraçar. Antes de tudo, eu queria que tivesse na tua cabeça, pelo menos, a essência disso aqui. Em certo sentido, se você entendeu qual é a proposta de Paulo, não, você pode dizer, concordar, a lei terminou na cruz. Mas como é que eu vou dar o estudo na prática? Talvez, a gente até poderia montar, porque o essencial, a lei, né, revela, condena, conduz a Cristo, mas o Cristo é um padrão, quer dizer, você não vive pecando, muito menos, enfim, talvez a gente até pode colocar os textos numa sequência para te orientar, mas só use isso quando você de fato tiver colocado puro, né? O cara se joga na tua cara, né? Que a lei não é na cruz, como é que você faz? Bom, então eu quis te dar uma saída. Sei lá, a gente monta um estudo e... Nós vamos fazer o seguinte, meus irmãos. Aqui eu acho que essa parte aqui, essa explicação, ela ficou clara. A gente precisa agora ter uma argumentação lógica, como o pastor acaba de colocar, um raciocínio lógico para que a gente possa argumentar com ele de uma maneira clara, para poder afirmar, olha, a lei, ok, mas os princípios morais de Deus, do amor, eles permanecem. E isso o pastor vai fazer numa outra oportunidade. Daqui 15 dias... o pastor vai falar de sábado nesse contexto. Isso. E Colossenses, ok? Não mencionei o sábado. E aí a gente vai ver se há tempo para nessa explanação a gente inserir esse contexto, senão 15 dias à frente a gente faz o outro para complementar o assunto. Tá ok? Fechado? Queria chamar o... Posso só fazer uma pergunta? Eu entendi e concordei, né, com tudo que foi dito, mas eu fiz uma pesquisa, né, porque eu fiquei... como todo mundo em dúvida, né? E uma coisa que eu achei bem plausível, que foi falado sobre a questão de... porque Paulo fala bem da lei também. Sim. Né? Então, o que eu achei muito plausível é que em algum momento ele fala que a palavra usada no grego, que a gente traduz, né, por lei, que seria a Torá, né? Tem algum momento que Paulo, na verdade, está condenando não a Torá, está condenando o legalismo de quem... coloca a Torá acima do sacrifício de Cristo. Tudo. Entendeu? Então eu achei isso bem plausível para a gente entender
mal. Ele não está falando mal da Torá, ele está Ou falando seja, mal era de quem o coloca a uso Torá que eles acima. faziam. O uso que eles Exatamente. faziam comprometia o evangelho. Então, eu até porque eu estou dizendo isso, porque eu não consegui ainda, apesar de tudo que eu ouvi, achar que a lei é tudo a mesma coisa. Não consigo ainda. Para mim, por que Deus faria de uma forma a lei moral e de outra forma do lado de fora da arca, etc. Para mim ainda não ficou esclarecido isso aí. O meu propósito foi somente explicar a perspectiva de Paulo. Agora, se quiser entender por que lá então no Êxodo, uma está dentro, outra está fora, a gente tem que estudar a aliança. Né? A aliança tem que ter vários elementos. Um deles é a testemunha, e a testemunha, no contexto da aliança entre Deus e o povo de Israel, assim como em outros lugares, é feito quando não tem uma testemunha. Pega-se um monte de pedras e essa pedra é testemunha. Mas aí é um outro assunto, outro tema. Tem a sua razão de ser. Não tem nada a ver com isso, mas tem a sua razão de ser. Mas é um outro tema. Irmãos, nós teríamos muita coisa a falar mais, só que nós não podemos nos estender por causa do horário do culto lá embaixo. Então eu digo o seguinte, se você ainda tem dúvidas, anote e venha daqui 15 dias e aí nós vamos ter oportunidade. Esse assunto vai se prolongar. O que fica para mim daquilo que foi dito até agora, pastor, é o seguinte, eu queria dividir com vocês, aqueles que não estavam aqui desde o início. A gente tem a verdade. Só que não basta dizer a verdade, a gente tem que dizer da forma correta, ok? E eu entendo que essa divisão de leis, isso que a gente estava fazendo dessa forma, ela não é a forma correta de você passar a verdade. Os mandamentos de Deus estão em vigor ainda. O amor, né? A essência, o sábado, tudo aquilo que nós acreditamos estão em vigor. Mas nós temos que passar isso da forma correta. Inclusive o texto do Parósco, né? Seria legal vocês lerem. Isso. O professor, Se vocês quiserem que eu mande para vocês, porque no WhatsApp eu não consigo adicionar PDF, documento muito grande. Se vocês me adicionarem no meu Facebook, Gui Everson Wolf, quiser anotar aí, GUY, Gui Everson com N de navio no final e Wolf, WOLFF, eu mando os textos para vocês. Eu tenho as duas palestras que nós tivemos, a passada e a de hoje, gravada em áudio, já passei para alguns, o Jackson já passei o áudio inteiro dela, para vocês escutarem e ler esses textos do Paroski e ler esse texto que o pastor passou do Baquió, que o final vai ser muito importante para vocês compreenderem isso aí. E não deixem de vir daqui 15 dias, tá ok? Encerramos por aqui. Pastor Adriano, por favor.